Bem-vindos, queridos amigos, a este momento sagrado de reflexão, onde nos reunimos como se estivéssemos ao redor de uma lareira acolhedora, compartilhando nossos corações e encontrando consolo juntos. Hoje, estamos aqui para falar sobre um dos maiores desafios da vida: encontrar a força para seguir adiante após um luto avassalador. A perda pode parecer uma tempestade que arranca tudo o que nos é querido: um ente amado, uma relação preciosa, um sonho que nos dava propósito. Ela nos deixa em pé em meio aos destroços, perguntando como podemos reconstruir. No entanto, dentro de cada um de nós, há uma centelha silenciosa e duradoura, uma resiliência que sussurra, mesmo nos momentos mais sombrios: você ainda está aqui e pode continuar. Nosso propósito hoje é nutrir essa centelha, ajudá-la a crescer em uma chama constante de esperança, coragem e cura que ilumina o caminho à frente. Vamos começar com uma citação de Helen Keller, uma mulher cuja vida foi um poderoso testemunho da capacidade do espírito humano de superar adversidades. Embora o mundo esteja cheio de sofrimento, ele também está cheio de superação. Essas palavras são um lembrete gentil de que o luto, por mais pesado que pareça, não é o fim da sua história. É um capítulo doloroso, mas um que você pode atravessar com graça, força e amor. Helen Keller, nascida surda e cega, enfrentou um mundo que poderia tê-la confinado ao silêncio e ao isolamento. No entanto, com o apoio inabalável de sua professora, Anne Sullivan, e sua própria determinação incansável, ela aprendeu a se comunicar, a escrever, a inspirar milhões em todo o mundo. Sua jornada nos ensina que, mesmo quando a perda parece roubar a luz de nossas vidas, há um caminho adiante, não negando a dor, mas carregando-a conosco enquanto crescemos, passo a passo. Pense por um momento em sua própria vida. Talvez você tenha perdido alguém tão querido que sua ausência parece uma dor constante no peito. Um pai que era seu alicerce, um parceiro que compartilhava seus sonhos, um amigo que conhecia seu coração, ou até mesmo uma parte de si mesmo que você valorizava. O peso dessa perda pode parecer um fardo que você é forçado a carregar dia após dia, mas o fato de você estar aqui, ouvindo, buscando, é um sinal de sua força, é um sinal de suas raízes, profundas e inabaláveis, como um carvalho que se curva na tempestade mais feroz, mas se recusa a quebrar. Nesta reflexão, vamos explorar como cuidar dessas raízes, como dar um passo de cada vez, mesmo quando o caminho parece envolto em névoa. Vamos nos inspirar em histórias que parecem próximas de casa, momentos simples do dia a dia que nos lembram que não estamos sozinhos nesta jornada. Imagine uma mulher chamada Clara, que perdeu sua irmã para uma doença repentina. Por meses, o silêncio em sua casa era ensurdecedor, as memórias cortantes demais para tocar. Ela sentia como se estivesse se afogando na tristeza, incapaz de encontrar um chão firme. Mas um dia, ela pegou as agulhas de tricô antigas de sua irmã e começou a fazer um cachecol, ponto por ponto. Cada laçada de lã era uma memória, uma maneira de sentir a presença de sua irmã. Não se tratava de esquecê-la, era sobre criar algo tangível, algo que parecia uma conversa através do abismo. Esse pequeno ato foi um passo em direção à cura, uma forma de carregar o amor através da dor. É isso que estamos aqui para fazer hoje: encontrar maneiras de carregar o amor adiante, descobrir a força que já está dentro de você, esperando para ser redescoberta. Vamos segurar este espaço como uma comunidade, sabendo que somos mais fortes juntos e que mesmo no luto há uma luz que não pode ser apagada. O luto pode parecer uma névoa tão densa que obscurece tudo: sua alegria, seu propósito, seu senso de quem você é. Nesses momentos, a ideia de seguir adiante pode parecer impossível, como tentar escalar uma montanha sem mapa, sem guia, sem forças para dar mais um passo. Mas aqui está a verdade: a resiliência não vem de saltos gigantes ou transformações dramáticas. Ela começa nos momentos mais pequenos e comuns, aqueles que parecem insignificantes, mas carregam um significado profundo quando olhamos de perto. Imagine um homem chamado Roberto, que perdeu sua esposa de 35 anos para uma longa doença. As manhãs eram o momento mais difícil do dia. A mesa da cozinha, antes cheia de risadas dela e dos cafés da manhã compartilhados, agora ficava vazia, um lembrete silencioso de sua ausência. A caneca de café dela, ainda no seu lugar no balcão, parecia uma ferida que não cicatrizava. Por semanas, Roberto não conseguia fazer mais do que ficar sentado em silêncio, perdido em memórias que confortavam e machucavam ao mesmo tempo. Mas uma manhã, ele fez uma escolha. Levantou-se da cama,
Arrumou-a com cuidado, preparou uma cafeteira e deu uma curta caminhada pelo bairro. O ar estava fresco, os pássaros cantavam e pela primeira vez em semanas, ele sentiu um lampejo de vida dentro de si. Essa caminhada não curou seu luto, mas foi uma declaração: ainda estou aqui e vou continuar. A Bíblia oferece uma imagem reconfortante no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Este versículo não promete que evitaremos o vale. Promete que podemos atravessá-lo, sustentados por algo maior que nós mesmos. Para alguns, essa presença é um poder superior, uma fonte de conforto divino. Para outros, é o amor daqueles que perdemos, carregado em nossos corações como um companheiro silencioso que nunca nos deixa. O que ancora você no seu vale? Talvez seja um amigo que manda uma mensagem só para saber como você está, o som dos seus netos brincando no quintal, o rangido familiar da sua cadeira favorita, ou a simples rotina de cuidar do seu jardim. Esses são seus fios de vida, pequenos, mas poderosos, lembrando que a vida ainda guarda momentos de conexão e significado. Considere a história de Emília, uma mulher que perdeu seu filho em um acidente trágico. A dor era tão crua, tão avassaladora, que ela não conseguia imaginar sentir alegria novamente. O mundo parecia ter perdido sua cor, seu calor. Mas ela começou um pequeno ritual. Toda noite, sentava-se perto da janela com um caderno e escrevia uma coisa que notava naquele dia: um pássaro cantando lá fora, o sorriso gentil de um vizinho, o calor de uma brisa no fim da tarde. Alguns dias, era difícil encontrar uma única coisa, mas ela persistiu. Esses momentos não apagaram seu luto, mas se tornaram degraus, guiando-a para o dia seguinte e o outro depois. Com o tempo, essas pequenas anotações se transformaram em uma coleção de momentos que a lembraram que a vida ainda podia ser bela. É assim que se parece seguir adiante. Não é deixar a dor para trás, mas escolher viver ao lado dela, um pequeno ato de cada vez. Pense na sua própria vida por um momento. Qual é um pequeno passo que você pode dar hoje? Talvez seja arrumar sua cama com intenção, ligar para um velho amigo que você não fala há um tempo, ou ouvir uma música que traz de volta uma memória feliz. Esses atos são como sementes plantadas em solo fértil, pequenas agora, mas com o potencial de crescer em algo vibrante e vivo. Vamos tentar isso juntos. Escolha uma coisa, apenas uma, que pareça gerenciável. Talvez seja escrever uma carta para a pessoa que você perdeu, não para enviar, mas para segurar em suas mãos como uma forma de falar com ela. Ou talvez seja parar um momento para respirar fundo, sentindo o ar encher seus pulmões, lembrando a si mesmo que você está aqui. Agora, esses passos, por menores que sejam, constroem força, lenta mas seguramente, como tijolos em uma fundação. Eles lembram que você é capaz de seguir adiante, mesmo que o caminho seja lento e sinuoso. Enquanto refletimos juntos, convido você a se juntar à nossa comunidade neste canal. Inscreva-se, compartilhe seu pequeno passo nos comentários e vamos inspirar uns aos outros. Sua história, sua coragem pode ser a luz que outra pessoa precisa para dar o próximo passo. Vamos manter essa jornada juntos, apoiando uns aos outros em cada momento de cura, sabendo que cada pequeno ato é um testemunho da resiliência dentro de você. Agora, vamos voltar nossos corações para o poder das memórias, esses fragmentos preciosos do passado que podem tanto nos ferir quanto nos curar. Quando o luto é recente, as memórias podem parecer bordas afiadas, cortando-nos a cada pensamento sobre o que foi perdido. O som da voz deles, o calor do toque, os momentos compartilhados, eles podem doer tanto quanto confortam, puxando-nos de volta a um tempo em que o mundo parecia inteiro. Mas, com o tempo, essas mesmas memórias podem se tornar uma fonte de força, uma maneira de manter o amor vivo enquanto avançamos para um novo capítulo. Imagine uma mulher chamada Sofia, que perdeu sua melhor amiga para uma doença repentina. No início, cada memória era uma ferida. As longas caminhadas no parque, as conversas noturnas com xícaras de chá fumegantes, a maneira como o riso da amiga podia iluminar uma sala. Por meses, Sofia evitou essas memórias, com medo de que a puxassem para baixo de uma onda de tristeza que ela não conseguiria escapar. Mas um dia, ela decidiu honrar sua amiga de uma maneira tangível. Ela plantou um pequeno jardim em seu quintal,
do tipo que sua amiga sempre sonhou em ter, cheio de flores brilhantes e ervas. Cada semente que ela plantava era uma memória, cada flor uma maneira de manter o espírito da amiga por perto. Esse jardim não apagou a dor, mas deu a Sofia uma forma de transformar seu luto em algo vivo e belo, algo que crescia com cuidado e tempo. Eclesiastes 3:1-4 oferece uma sabedoria que ressoa profundamente aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Isso nos diz que o luto e a alegria não são opostos. Eles coexistem como dois lados da mesma moeda, cada um dando significado ao outro. Você não precisa deixar seu ente querido para trás para viver novamente. Você pode carregá-lo com você, o amor deles entrelaçado no tecido da sua vida, dando força para enfrentar cada novo dia. Pense em uma memória que te faz sorrir, mesmo que traga lágrimas. Talvez seja como sua mãe sempre queimava os biscoitos, mas ria com um dar de ombros, ou como seu parceiro cantava desafinado no carro, sorrindo sem se importar com o mundo. Segure essa memória como uma vela na escuridão, deixando sua luz guiá-lo pelas sombras. Considere a história de Jaime, um homem que perdeu seu irmão para uma longa doença. No início, cada memória da infância deles, jogar bola no quintal, construir fortes com cobertores, parecia um peso, um lembrete do que ele havia perdido. Mas Jaime começou a compartilhar essas histórias com seus próprios filhos, contando-lhes sobre as aventuras do tio, seu senso de humor, seu amor pela vida. Essas histórias não apagaram a perda, mas deram a Jaime uma maneira de manter o espírito de seu irmão vivo, de sentir-se conectado mesmo em sua ausência. Com o tempo, esses momentos de contar histórias se tornaram uma fonte de alegria, uma maneira de passar amor para a próxima geração. Qual é uma memória que você pode carregar adiante? Talvez seja cozinhar uma receita que seu ente querido te ensinou, usar uma joia que ele amava, ou simplesmente contar a alguém sobre um momento que te fez rir. Esses atos são como pontes, conectando o passado ao presente, lembrando que o amor não termina, mesmo quando alguém não está mais fisicamente aqui. Experimente isso hoje. Escolha uma memória que pareça um presente e encontre uma maneira de honrá-la. Talvez seja olhar para uma foto antiga e se permitir sorrir, escrever uma história que você quer lembrar, ou até plantar uma flor em homenagem a eles. Esses momentos são poderosos. Eles lembram que o amor perdura, e esse amor é o que alimenta sua resiliência. Vamos refletir sobre outro exemplo. Uma mulher chamada Graça, que perdeu seu marido. Ela começou a usar o cachecol favorito dele, não apenas para se sentir perto, mas para se lembrar do calor e encorajamento dele. Cada vez que ela o envolvia nos ombros, sentia a força dele, incentivando-a a continuar. Esse cachecol se tornou um símbolo de sua resiliência, uma maneira de carregar o amor dele para seu futuro. O que você pode fazer para manter uma memória por perto? Talvez seja visitar um lugar que vocês amavam juntos, ouvir uma música que os traz de volta, ou compartilhar a história deles com alguém que nunca os conheceu. Esses atos transformam o luto em um legado vivo, uma fonte de força que cresce a cada momento que você escolhe honrar. Enquanto você reflete, saiba que não está sozinho. Suas memórias são um testemunho dos laços que ainda te sustentam, dando coragem para continuar, um dia de cada vez. Enquanto continuamos, vamos falar sobre construir um futuro que abrace tanto o seu luto quanto sua esperança. Um futuro onde você possa honrar o passado enquanto abraça novas possibilidades. Seguir adiante não significa esquecer ou deixar seu ente querido para trás. Significa criar espaço para novos momentos, novas alegrias, enquanto valoriza o amor que você carrega em seu coração. Imagine um viúvo chamado Miguel, que perdeu sua esposa para o câncer após 40 anos juntos. Por um longo tempo, a vida parecia uma sombra do que já foi. A casa estava silenciosa demais. As rotinas que compartilhavam, café da manhã, caminhadas noturnas, agora vazias sem ela. Mas um dia Miguel decidiu tentar algo novo. Sua esposa sempre o incentivou a explorar seu lado criativo. Então ele se inscreveu em uma aula de pintura local, pegando um pincel pela primeira vez em anos. Pintar não a substituiu, mas trouxe uma faísca de alegria de volta à sua vida. Uma faísca que ele sabia que ela celebraria. Cada pincelada de cor na tela era uma maneira de honrá-la, de viver de uma forma que refletia o amor que compartilharam. É isso que a esperança faz. Ela não apaga o passado, ela adiciona a ele camada por camada, construindo um futuro que abraça tanto a perda quanto a vida. Isaías 40:31 oferece uma imagem poderosa. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
subirão com asas como águias. Isso não é sobre escapar do luto, mas sobre encontrar energia para se erguer, mesmo que um pouco a cada dia. A esperança aparece nas menores coisas. Plantar uma flor no seu jardim, experimentar uma nova receita ou ajudar um vizinho com uma tarefa. Pense em uma mulher chamada Raquel, que perdeu sua filha em um acidente trágico. A dor era tão profunda, tão avassaladora, que ela pensou que nunca mais sentiria propósito. Mas ela começou a ser voluntária em um centro comunitário, ensinando crianças a ler. Essas horas passadas com as crianças não apagaram seu luto, mas deram a ela uma razão para se levantar a cada manhã, uma maneira de compartilhar o amor que ainda carregava por sua filha. Cada história que ela lia, cada sorriso que via, era um passo em direção à esperança, um lembrete de que a vida ainda podia ter significado. O que você pode fazer para convidar a esperança para a sua vida? Talvez seja dar uma caminhada em um parque que você ama, inscrever-se em uma aula que sempre quis tentar, ou simplesmente sentar em silêncio e imaginar uma nova possibilidade. Esses passos não significam que você está deixando seu ente querido para trás. Significam que você está vivendo de uma maneira que honra a memória deles, o amor deles, a crença deles em você. Considere a história de um homem chamado Paulo, que perdeu seu pai para uma longa doença. Ele começou a correr todas as manhãs. Não porque amava correr, mas porque seu pai sempre dizia: continue se movendo, não importa o que. Cada passo era uma maneira de sentir a força de seu pai, de carregá-la para a sua própria vida. Com o tempo, essas corridas se tornaram um ritual, uma forma de processar seu luto e encontrar momentos de paz. A esperança é assim, não é uma transformação súbita, mas uma série de escolhas pequenas e deliberadas que constroem um futuro onde o luto é parte de você, mas não tudo de você. Vamos refletir sobre outro exemplo. Uma mulher chamada Linda, que perdeu seu irmão. Ela começou um clube do livro em memória dele, escolhendo livros que ele amava e compartilhando-os com outros. Esse clube se tornou um lugar de conexão, uma maneira de manter o espírito de seu irmão vivo enquanto construía novas amizades. O que você pode tentar para trazer um pouco de esperança para sua vida? Talvez seja escrever uma lista de gratidão, visitar um lugar que te traz paz ou entrar em contato com alguém que você gosta. Esses momentos são como estrelas em um céu escuro, guiando você para uma vida que ainda pode ser bela, mesmo com o luto como companheiro. Experimente isso. Pense em um pequeno ato que pareça esperança para você. Talvez seja plantar uma árvore, tentar um novo hobby ou simplesmente sorrir para um estranho. Esses atos são poderosos. Eles lembram que você é capaz de criar um futuro que abrace tanto seu amor quanto sua perda. Enquanto você reflete, saiba que não está sozinho. Suas memórias, sua comunidade e seu próprio coração estão com você, iluminando o caminho adiante, passo a passo. Ao chegarmos ao final desta reflexão, vamos pausar para afirmar a força incrível dentro de você, uma força que te trouxe até este momento e que te levará adiante. O luto é um fardo pesado, mas o amor que vem com ele também é, e esse amor é o que alimenta sua resiliência, sua coragem, sua capacidade de continuar. Vamos dizer isso juntos, como se estivéssemos sentados em um círculo de amigos compartilhando essa verdade. Eu carrego meu luto com amor e sigo adiante com coragem, sabendo que sou suficiente. Sinta essas palavras se acomodarem em seu coração, como um abraço caloroso, lembrando você do seu próprio poder. Agora vamos declarar nossos valores. Acreditamos na bondade, em honrar aqueles que perdemos vivendo plenamente, em encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios. Acreditamos no poder dos pequenos passos, na beleza das memórias queridas e na esperança silenciosa que cresce com o tempo. Hoje, aprendemos que a resiliência não é sobre apagar o luto, mas sobre tecê-lo em uma vida que ainda tem significado. Vimos como um único ato, fazer uma xícara de café, plantar uma semente, compartilhar uma história, pode ser uma poderosa declaração de vida, uma maneira de dizer: ainda estou aqui e vou continuar. Você é mais forte do que imagina, e cada momento em que você escolhe dar um passo adiante é um testemunho dessa força, uma vitória digna de celebração. Convido você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se neste canal, compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos manter essa jornada juntos. Sua história, sua coragem, suas pequenas vitórias
Elas importam e podem inspirar outra pessoa a encontrar seu próprio caminho através do luto. Ao sair deste vídeo, você verá mais 2 mensagens na tela. Escolha uma para continuar essa corrente de inspiração, para manter a luz da esperança brilhando forte. Para todos que estão assistindo, desejo a vocês paz, coragem e força para dar o próximo passo. Você não está sozinho e sua história é um presente para o mundo. Fiquem bem, amigos, e que vocês encontrem alegria, cura e esperança na jornada à frente.